Olha que eu tava com saudade de vir aqui bater um papinho com vocês. Tirei uns diazinhos de férias e aí tava postando uns conteúdos bem curtinhos aqui pra vocês no canal. Mas agora tô de volta, então já quero me apresentar pra você. Meu nome é Andrea. Espero que você já esteja inscrito e ative todas as notificações, porque daí o YouTube conta pra você quando os meus vídeos novos saíram, né? Quando chegaram as novidades aqui no canal, tá bom? Já conto aí com a sua inscrição, seu like também é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre 8 coisas que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista não suporta. Essa pessoa não tem facilidade de lidar com esse tipo de situação. E isso irrita profundamente essa pessoa, né? Faz com que essa pessoa se sinta perdendo o controle da situação. Que, a bem da verdade, é isso que o narcisista pretende o tempo todo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto, né? E eu quero contar para você que no final eu vou dar a dica mestre, então fica aí comigo. Receber críticas é a primeira situação. O narcisista, ele não suporta receber críticas sobre algo que está fazendo, sobre algo que ele está manipulando, né, sobre alguma coisa que ele fez ou ela fez que não foi legal, né, e assim, ele não suporta receber críticas, porque ele gosta de viver o quê, né, nesse mundinho de ilusão, em que ele é uma pessoa perfeita, né, e isso aí vai casar com todas as outras informações que eu tô passando para você aqui, tá? Eles não suportam também, a dica 2, ser ignorados. Então, toda vez que o narcisista está sendo ignorado, ele fica com essa sensação de baixa estima, né? Ele quer ser o centro das atenções, então o tempo todo ele quer quer ser exaltado, né? Ele quer o tempo todo ter os outros como plateia. Então, ele, quando ele é ignorado, ele tem a autoestima dele atacada, ele se sente atacado, e aí ele se sente menos importante, né, do que as pessoas pensam. Ele tem medo que a sua imagem seja atacada se ele não for ali o centro das atenções, então ele detesta ser ignorado, tá? O terceiro ponto, eles gostam de controlar as situações das pessoas ao redor, e aí perder o controle para o narcisista é como um soco no estômago. Ele não suporta isso, né? Ele quer estar manipulando as situações, ele quer estar no controle o tempo todo. E toda vez que algo foge ao controle dele, eu vou dizer ele, gente, para ficar mais fácil do que ficar falando ele e ela. Mas toda vez que o narcisista percebe que as coisas estão fugindo do controle dele, ele vai tentar fazer alguma coisa para inverter essa situação, para manipular você de algum modo, tá? Ou as pessoas ao redor. Então, é bom ficar atento nesse sinal aí. A quarta situação que eles detestam, e aí nesse ponto eles fazem de tudo para manchar a sua reputação, é quando eles são expostos, né? Então, o maior medo do narcisista é que as pessoas descubram que ele não é nada daquilo que ele plantou de imagem na mente das pessoas. Então, ele quer ser visto como uma pessoa muito correta, ele quer ser visto como uma pessoa acima do bem e do mal, né? Imagina que fulano faria tal coisa. Então, quando ele é exposto, né, nas pessoas ao redor, entre os seus familiares, no seu grupo social, ele, via de regra, vai tentar expor a pessoa que está expondo ele. Então, vai tentar reverter toda a situação, criando mentiras, criando enredos que façam com que os outros pensem que a outra pessoa que está expondo os defeitos dele é que não presta, que a outra pessoa é que não tem valor algum. Então, vai criar mentiras narrativas que as pessoas ao seu redor, né, que o conhecem ali, que convivem com ele, das pessoas do seu trabalho, acreditem que ele sempre está certo e que aquela pessoa sempre está errada, né? Uma coisa muito interessante que pode acontecer, né, para as pessoas caírem na real, é quando você pede que os outros reflitam nas outras relações que o narcisista tem, se realmente, né, pô, sempre acontece a mesma coisa com os outros relacionamentos. Esquisito, né? Então, dá a impressão de que
essa mera observação de que o narcisista sempre repete isso, né? Como que ele sempre é perfeito e os outros sempre estão errados, né? Os outros relacionamentos, as outras pessoas sempre estão erradas. Então, isso já é um ponto que pode ser atacado. Então, o ponto fraco do narcisista, né? Quarto ponto, é ser exposto. Ele não suporta ter as suas fragilidades expostas, tá? Quando a sua personalidade manipuladora é revelada, ele com certeza vai tentar manchar a sua reputação para que as pessoas não acreditem, né, no que você está dizendo. Pensamentos e opiniões independentes. Quando você está se relacionando com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ele não gosta que você tenha os seus pensamentos independentes, né? Então, ele sempre vai atacar os seus posicionamentos e vai manipular você de alguma maneira para que você concorde com os pensamentos e ações, as atitudes que ele toma, para que ele se sinta validado, né? Afinal, a validação e o palco são a busca inconstante dessa pessoa que tem esse transtorno de personalidade, que, a bem da verdade, é um ego muito frágil, né? E a gente pensa que é um ego inflado, né? Mas, na verdade, lá por dentro, é uma fragilidade muito grande que essa pessoa tem em relação à sua própria autoestima. Então, ela tenta inflar esse ego por meio das outras pessoas, tá? Porque, bem, na verdade, é que não se sente nada bem, nada apropriado. Minha gata tá... Tiana, minha gatinha tá afiando as garras aqui na minha poltrona. Oh, God. Então, quando você traz os erros dele e diz pra ele, olha, aqui você errou, você não devia ter feito isso, porque essa pessoa sempre vai apontar os teus erros e os teus defeitos. Mas quando você disser pra ele, né, que, olha, você fez isso, olha isso que você fez, isso provocou uma ferida em mim, isso trouxe problemas emocionais pra mim, você não percebe o que você tá fazendo? Então, eles não gostam de terem esses problemas, essas fragilidades impostas ali. Quando você mostra pra ele, quando você prova pra ele que ele tá agindo de uma maneira inadequada, ele não se sente nada confortável com isso, né? Então, ele não gosta quando as narrativas dele são confrontadas, né? Ele quer sempre alguém que seja submisso, que seja empático, seja empática, e esteja sempre acreditando, né, nas coisas que ele diz. Sempre, né, vai dizer ali para os familiares, para os filhos, para os parentes, que é uma pessoa, né, perfeita, que não erra, sempre é o outro que erra, né? Então, enfrentar a verdade é muito difícil para ele, né? Por isso que eles não gostam de serem confrontados, né? Porque enfrentar essa verdade de que ele não é essa perfeição toda, né? Que ele não tem todos esses atributos que ele pensa possuir, né? De caráter, de honra, de lealdade, machuca muito, né? Esse ego dessa pessoa, esse ego tão frágil. E aí, enfrentar a verdade é muito difícil para essa pessoa. Ela não gosta. Possivelmente, se você trouxer alguma verdade, algum confronto, essa pessoa vai se afastar de você. E aí vai começar, né, os ataques, né, os gaslighting, né, as mentiras, e também tentar fazer você sempre pensar que você é que tá errado, tá? Só você que erra, essa pessoa não erra não, tá? Esse é um ponto bem estratégico aí do narcisista para tentar manipular você, né? E quando alguém se defende, né? Esse é o 8º ponto, é que essa pessoa não suporta, tá? Quando essa pessoa, você se defende, se recusa a ser manipulado, e quando você mostra pra ele que você não vai aceitar a manipulação, que você não vai aceitar as coisas nos termos em que ele está colocando, essa pessoa vai se sentir sem poder sobre você. E aí que começa, né? Todas essas questões, né? Então, ser confrontado, enfrentar a verdade, e quando você se defende e diz, olha, eu não vou mais cair nesse seu joguete aí não, né? As coisas não serão como você quer. Essa pessoa, possivelmente, né, vai procurar aí alguma outra vítima. Então, quando você é firme nas suas posições, quando você é firme nos seus termos, quando você não aceita mais cair nos enredos e nas manipulações dessa pessoa, ela vai possivelmente desistir de você,
desistir temporariamente. E é por isso que eu vou trazer outros conteúdos aqui pra gente falar sobre esse transtorno de personalidade, que às vezes é muito difícil para quem se relaciona com uma pessoa com esse tipo de transtorno, tanto seja como filho, como pai ou mãe, né? Então, eu sempre gosto de trazer várias informações, mas principalmente para quem se relaciona aí amorosamente, né? Porque essa pessoa tem uma tendência a descartar, né? O outro. Pai, mãe, filho, essas coisas é muito difícil descartar, né? Assim, ele descarta, mas é temporário. Agora, os relacionamentos, né? Ele vai substituir você muito facilmente, muito rapidamente. E quanto antes você entender que essa pessoa tem esse tipo de comportamento, né? E não tenta consertar o relacionamento, mas sempre vai partir para uma coisa mais fácil, uma pessoa mais manipulável. Quanto antes você acordar, quanto antes você vai conseguir se refazer. Porque a bem da verdade é que uma pessoa que é vítima de uma pessoa com esse transtorno de personalidade, é muito difícil você se refazer desse tipo de situação, desse tipo de relacionamento. Mas quando você consegue, quando você tem essa consciência, aí você se liberta, você consegue resgatar a sua saúde emocional para viver melhor, né? Para viver com mais paz, com mais saúde e olhar para você do jeito que você merece, de um jeito mais carinhoso, de um jeito mais amoroso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja contribuição e conte com o seu like, ele é importante para mim, tá bom? Beijo, fica com Deus, até o próximo.